Fala pessoal, beleza? Estamos aqui com mais uma videoaula. Dessa vez a videoaula é sobre vista explodida. E a vista explodida é dividida basicamente em duas etapas. Na primeira a gente aplica o recurso de vista explodida e no segundo a gente vai usar esse recurso em desenhos técnicos ou em uma animação. Bom, de maneira bem simples, a gente vem aqui em montagem, vista explodida, seleciona um componente, arrasta, solta. Seleciona o próximo componente, arrasta e solta. Próximo, arrasta e solta. Depois disso, eu dou um OK e a vista explodida está criada. Para poder navegar entre a configuração que estava anteriormente e essa que é a vista explodida, a gente vem em configurações, abre esse menuzinho e clica duas vezes aqui em vista explodida e ele alterna. É possível também animar. A gente vem aqui, clica com o mouse direito e vem em animar explosão. E aí a explosão é animada. Fora isso, a gente pode fazer todas essas utilidades a partir aqui da árvore principal, clicando com o mouse direito em cima do nome do arquivo e vindo aqui em recolher, animar recolhimento, ou se não, se tiver recolhido, explodir ou animar explosão. No entanto, às vezes isso aqui não é suficiente, às vezes a gente precisa de uma medida exata para mover essas peças. Então, é para isso que eu vou voltar e explicar melhor aquele menu. Para isso, a gente vai vir aqui nas configurações, clicar em cima da vista explodida e vir em editar recurso. No caso, eu vou apagar tudo que a gente fez anteriormente e nós vamos começar agora explicando, por exemplo, eu vou usar a porca como exemplo, eu clico na porca e eu vou arrastar e soltar. Nesse ponto, o que acontece? O programa está pronto para receber o próximo componente que vai ser movido, mas no caso eu quero editar esse. Então eu venho aqui em cima dele e venho em editar etapa. Nesse caso eu quero mover a porca em 10 milímetros e dou um aplicar, ele vai mover. Além disso, eu quero aproveitar para mostrar que existe a possibilidade de girar o componente ao mesmo tempo que eu estou transladando ele. Então, no caso, eu quero que ele gire de 2 voltas, 720 graus. E vou aplicar também. E, depois disso, eu dou um concluído. A próxima coisa que eu gostaria de mostrar é o seguinte. Como vocês viram anteriormente, cada componente que eu movia era uma etapa. E uma etapa só começava depois de terminar a anterior. Nesse caso, o que eu quero fazer? Eu quero mover vários componentes numa mesma etapa, para deixar a animação um pouco mais dinâmica. No entanto, esse tipo de recurso não funciona para quando você quer fazer um estudo de movimento, uma animação. Ele só vai funcionar se você animar do jeito que eu já mostrei anteriormente e gravar a tela do computador daquele jeito. Tem um assistente, se vocês forem naquela janela que apareceu aqui em cima, naquele assistente tem um jeito de gravar a tela. Eu vou mostrar aqui como que faz, mas eu vou desfazer para a gente prosseguir. É o seguinte, a gente vai deixar essa opção marcada e nós vamos selecionar os componentes que nós queremos mover. No caso, é a porca, a arruela e a hélice. Depois disso, a gente arrasta e você pode perceber que eles são espaçados igualmente e eu posso alterar esse espaçamento aqui nesse cursor. Além disso, eu vou vir aqui em editar etapa, eu posso mudar a distância do primeiro componente para a parte que ficou estática e da maneira que eu quiser. E além disso, eu não preciso de ficar restrito a essa configuração aqui do jeito que está, porque às vezes o componente que era para ficar atrás, às vezes ele vem para frente e vice-versa. Então nesse caso a gente tem
liberdade de mover os componentes individualmente, certo? E aí a gente pode ver o resultado, só para a gente recolher e animar a explosão. Olha só, desenroscou, moveu os 3 juntamente, numa única etapa. E se eu quiser, eu posso salvar a animação aqui. Por quê? Porque lá no estudo de movimento não tem como usar esse tipo de etapa única, pelo menos não no 2016. Vou voltar aqui para a vista explodida, editar recurso e vou apagar essa última etapa que nós fizemos. Bom, então onde que eu estou aqui? Eu tirei o parafuso rodando ele. Eu vou fazer agora, eu vou desselecionar, na verdade, essa caixinha. Vou selecionar os componentes e ir arrastando eles para onde eu acho que fica mais bem distribuído. Uma coisa que eu quero chamar a atenção é a ordem na qual eu faço a vista explodida. A ordem deve ser a ordem de montagem, uma ordem lógica, cronológica, lógica. Porque às vezes, se eu fizesse esse adaptador passar na frente da hélice, isso seria uma inconsistência. Então, prestar atenção nesse pequeno detalhe. Eu vou mostrar aqui como fazer uma etapa movendo vários componentes ao mesmo tempo. Para isso eu vou usar esses parafusos aqui. Eu clico no primeiro componente, pressiono Ctrl e com ele pressionado eu vou selecionando os próximos. E depois disso, como a gente já fez anteriormente, só arrastar. Agora eu ainda aproveito para explicar aqui como fazer uma explosão radial. E eu vou aproveitar esses próprios parafusos aqui. Eu selecionei todos eles e agora eu vou explodi-los. E é só isso. O próximo vai ser essa plaquinha. Eu vou voltar aqui para o linear. Vou arrastar. Soltar. Não ficou bom. Eu vou editar. No caso aqui, a parte posterior ficou um pouco afastada, então o que eu tenho que fazer é retornar aqui em editar e posicionar de um jeito mais adequado. Agora eu quero aproveitar e mostrar que é possível alternar a ordem das etapas. Por exemplo, na hora de eu arrastar aqui o rotor, ele ficou depois da movimentação das partes posteriores. Então, eu vou pegar e vou arrastar ele para depois do adaptador, depois do 5. Então, eu clico e solto ele em cima do 5. E depois disso eu dou um OK. Vou recolher e animar a explosão para ver se deu certo. E tudo funcionou como planejado. Com a vista explodida pronta, eu posso criar um desenho. Venho em criar desenho, vou criar numa folha A3. E vou vir aqui em isométrica. Repara que eu não estou pegando uma que já está explodida. Eu vou só colocar ela aqui. E eu posso editá-la depois, clicando nessa caixa aqui.
clico nessa caixa. Se eu tivesse mais de uma vista explodida, eu ia escolher aqui. Se eu tivesse mais de uma configuração, eu escolheria aqui. E eu vou aumentar aqui um pouco a escala, 1:2. E aqui nós temos o nosso desenho técnico. Continuando, eu posso agora animar todo esse movimento e ter um pouco mais de liberdade usando uma animação dentro do ambiente de estudo de movimento. Eu venho aqui em assistente de animação, explodir, seguinte. Aqui eu acabo decidindo qual a velocidade da explosão. Eu vou deixar em 10 segundos e iniciando em 0 segundos, porque eu não tenho nada acontecendo antes disso. Termino. Vou agora animar o recolhimento. Ele vai começar, se a explosão termina em 10, eu vou mandar o recolhimento começar em 12 para ter um intervalozinho. Eu quero que ele seja mais rápido, que ele seja em 5 segundos. E termino. E aí vocês podem ver que todas as chaves foram criadas automaticamente para mim, o que vai facilitar bastante a vida. Olha só. E tá aí nossa vista explodida e agora o recolhimento. Pode ser que eu queira que dure mais tempo o percurso dessa porca. Então eu vou pegar essa chave e vou arrastar ela para frente. E aí eu ainda tenho um overlap aqui do percurso da porca e o começo do percurso da arruela. Os dois acabam se movendo junto. Então, eu posso criar, tenho uma liberdade maior de criação aqui. Posso criar a animação do jeito que eu quiser. E depois disso, eu tenho a opção também de salvar a animação usando esse ícone aqui. E eu mostrei lá mais em detalhes como salvar essa animação na videoaula de número 3, se não me engano, de estudo de movimento. Bom, o que eu tinha para passar para vocês era isso. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa e até a próxima.